Olá! Vamos iniciar o treinamento com os cadastros dos proprietários. Afinal, quem são os proprietários? Os proprietários são aqueles que deixam com a imobiliária seus imóveis para serem administrados por ela, e também são chamados de locadores. Todos os proprietários deverão ser cadastrados no sistema, com todos os dados necessários para os controles e consultas futuras. Para acessar o cadastro do proprietário, clique no ícone da barra de ferramentas, ou acesse pelo menu Proprietário e Cadastro de Proprietário. Após aberto o cadastro do proprietário, a tela inicial será a tela de consulta. Clicando no botão Novo, a tela muda para a aba de cadastro, e você já poderá começar a cadastrar. Clique no botão Novo. Após aberto o cadastro do proprietário, vamos começar a cadastrá-los informando um código numérico para cada proprietário. Geralmente inicia-se com código 00000100, mas você pode informar qualquer sequência de código que quiser. Os proprietários são cadastrados no sistema, através de uma codificação composta por 7 números, onde os 5 números iniciais representam o código do proprietário principal, e os outros 2 dígitos representam os participantes. O que são participantes? São aqueles que participam com o proprietário principal, através de uma porcentagem, ou valor de um ou mais aluguéis. Vamos explicar mais adiante como funciona esta codificação com participantes. Agora que você já entendeu a codificação, vamos continuar explicando os demais campos deste cadastro de proprietário. Data do cadastro. Você vai observar que esta data, o sistema já coloca automaticamente, informando a data do dia do cadastro. Nome. Digite o nome do proprietário, da forma como achar melhor. Você pode usar letras maiúsculas, minúsculas, acentuação. Cidade. O sistema já traz a sua cidade como padrão, mas se o proprietário for de outra cidade, digite a correta. Estado. O sistema já traz o seu estado como padrão, mas se o proprietário for de outro estado, selecione o correto. Endereço. Comece digitando o endereço na parte branca, diretamente o nome do logradouro, sem acentuação e em letras maiúsculas. Se estiver digitando corretamente, o sistema vai completando o nome do logradouro, e quando estiver correto, passe para o próximo campo e informe o número do imóvel, e o sistema informará o CEP e o bairro corretos. Se você não estiver conseguindo encontrar o nome correto de logradouro, clique no botão SET no final da linha branca do endereço, e será aberto um assistente, para ajudá-lo a encontrar o nome correto de logradouro. Complemento. Informe o complemento do endereço, tipo, apartamento 35, fundos, bloco 5, etc. Telefone. Você pode informar, até 2 números de contato telefônico de cada proprietário. Se precisar informar outros números, utilize a tela de observação. Tipo. Selecione o tipo, como físico ou jurídico. Após selecionado o tipo, informe o número do CNPJ, se for pessoa jurídica, ou o número do CPF, se for pessoa física. Neste campo, o sistema faz a checagem, através do dígito verificador do CNPJ ou CPF, não aceitando digitação de números incorretos. Na falta do número correto do CNPJ ou CPF, preencha o campo com zeros, para continuar o cadastro. Não esqueça de regularizar mais tarde. O correto é colocarmos uma mensagem de alerta neste cadastro, que veremos logo a seguir. Atendente. Informe o nome do funcionário, pertencente, ou não, a um grupo, designado para atendimento deste proprietário. Nacionalidade. Selecione a nacionalidade, clicando na seta ao lado do campo. Se não tiver a nacionalidade que você precisa selecionar, clique no botão com 3 pontinhos, ao lado do campo, e cadastre a nacionalidade. E-mail principal. Informe o endereço principal de e-mail do proprietário. Se precisar cadastrar outros e-mails para este proprietário, utilize a aba e-mail adicional deste mesmo cadastro.
Nos cadastros dos proprietários, existem dois campos para serem marcados, que indicam o destino dos extratos dos proprietários, via web. Preste muita atenção para marcar, ou não, estes dois campos. A. Enviar extrato por e-mail. Se marcado, enviará o extrato do proprietário para o endereço de e-mail cadastrado. B. Enviar extrato para a internet. Se marcado, enviará para o portal da empresa, site, integrado pela Casasoft, uma cópia do extrato, que será acessada, através de senha, pelo proprietário. Neste caso, marque apenas o qual a sua empresa se enquadra. Imprimir mala direta. Marque esta caixa de seleção, para que o sistema imprima etiquetas de mala direta, quando você quiser enviar correspondência para este proprietário. Não é necessário ainda salvar este cadastro, mas caso você necessite, salve, e quando voltar a este cadastro, clique no botão Edita, para continuar. Continuando o cadastro do proprietário, informe os dados dos documentos, fornecidos pelo proprietário, e seu cônjuge se for casado. A maioria dos campos, basta informar os dados como estão sendo solicitados. Os campos que merecem uma explicação, são a profissão, que você deve clicar no botão com 3 pontinhos para selecionar. Caso não encontre a profissão na listagem, você deve cadastrá-la, clicando na barra superior, em Tabelas Cadastro de Profissão. O campo Nacionalidade, da mesma forma, deve ser selecionado, e se não constar na listagem, cadastre também em Tabelas, Cadastro de Nacionalidade. Continuando o cadastro do proprietário, informe os dados comerciais do proprietário, caso ele possua. Para cadastrar, basta informar os dados como estão sendo solicitados, e o endereço deve ser cadastrado como explicado na primeira tela de cadastro. Continuando o cadastro do proprietário, informe os dados de contrato deste proprietário. Como padrão, a situação, que é a maneira de como este proprietário se encontra dentro da empresa, vem como normal, isto é, um proprietário ativo dentro da imobiliária. As outras situações padrão do sistema são: manter saldo, bloqueado e baixado. Para ver a diferença de cada uma, clique no botão Ajuda. Forma de pagamento. Neste campo, informar de que forma se deverá fazer o pagamento ao proprietário ou participante. Você poderá selecionar a forma de pagamento usando o botão da caixa de seleção, ou digitando a forma de pagamento, a seleção será automática. Para saber todas as formas de pagamento disponíveis, clique no botão Ajuda. Grupo e subgrupo. Grupo. Este campo destina-se a separar grupos de proprietários distintos, dentro dos cadastros, através de uma codificação composta por 3 dígitos. Por exemplo, proprietários que possuam mais de 5 imóveis em carteira, você poderá definir como pertencentes ao grupo 001. Outro exemplo: aqueles proprietários que sejam administrados pela imobiliária, e que vieram quando da compra de alguma carteira pela empresa, e que tenham um tratamento diferenciado, etc. Você poderá também usar para diferenciar grupos de atendimento a determinados proprietários, especificando inclusive quais funcionários estarão designados a prestar o atendimento. Para identificar os grupos, informe um código numérico, com até 3 dígitos para usar este campo. Deixando o campo com zeros, o sistema não fará distinção de grupos. Subgrupo. Este campo destina-se como um filtro extra, em determinadas situações de controle, do ISS e de MOB. Utilizando o subgrupo 999, o sistema fará um tratamento especial nestes casos. Para sua utilização, contate o departamento de suporte da Casasoft. Vamos ver agora como funciona o cálculo do imposto de renda retido na fonte para os proprietários. Calcular IRRF quando participantes sócios. Marque este campo para que o sistema faça o cálculo do abatimento no valor do aluguel, o qual deverá ser recolhido pelo inquilino jurídico em formulário próprio.
Este campo também deverá ser marcado para que o sistema processe as informações para efeito da DMOB e também para a emissão das notas fiscais e ISS. Dia base do extrato. Neste campo, informe o dia provável de pagamento ao proprietário. Este campo serve unicamente para facilitar o cadastro do imóvel, uma vez que todas as operações de pagamento ao proprietário serão feitas com base no dia do extrato definido no cadastro do imóvel. Se não for informado no cadastro do proprietário o dia base do extrato, o sistema assumirá o dia do extrato do cadastro do imóvel para calcular o extrato. Não imprimir extrato. Marque esta opção quando você não quiser que o sistema imprima extrato para este proprietário. Quando usar esta opção? Quando você envia extratos para os proprietários, via e-mail, ou para o seu portal de serviços na internet, e não quer fazer a impressão em papel. Lançar débito ou crédito de COFINS. Inicialmente, só se aplica para proprietários jurídicos. Isto merece uma explicação em conjunto, uma vez que um depende do outro. Esse crédito se refere a 4,65% sobre os valores cobrados dos serviços prestados, aqueles que incidem ISS, e para isto, serão considerados no totalizador, para o cálculo do valor base da COFINS, todas as taxas que tenham em seu cadastro configurado como incidência de ISS marcadas. Exemplo: comissão, taxa de intermediação, ou sejam, aqueles valores que o proprietário paga à imobiliária a título de prestação de serviços, e que somados deste proprietário, seja igual ou superior a R$ 5.000 no mês. Se você tiver em seu cadastro proprietários que venham a pagar para a imobiliária este valor mensal a título de prestação de serviços, então deverá criar uma nova taxa padrão para COFINS, código 989. Por padrão, esta taxa é de crédito ao proprietário, e o sistema sempre controlará essa situação. Como existem muitas exceções também para o lançamento da COFINS, é necessário que mesmo o proprietário sendo pessoa jurídica, esteja marcado no cadastro do mesmo o campo "Lançar crédito COFINS". Neste caso, o sistema lançará o crédito no extrato, de acordo com as regras mencionadas acima, e o proprietário se encarregará de recolher à Receita Federal o valor da COFINS. Existem empresas que se mostraram interessadas em que elas mesmas recolham o COFINS junto à Receita Federal, em nome do proprietário. Neste caso, existe também o campo no cadastro do proprietário "Lançar débito COFINS", que fará o registro de que a imobiliária creditou ao proprietário e também debitou ao mesmo, uma vez que ela mesma fará o recolhimento em nome deste. Nesse caso, os dois campos precisam estar marcados. Banco, agência e conta corrente. Dependendo da forma de pagamento selecionada, você deve selecionar o banco, a agência e informar o número da conta corrente para pagar este proprietário. Normalmente na instalação do sistema, é enviado junto o cadastro de vários bancos, mas você deverá cadastrar os bancos, se não estiver na lista para selecionar. Para cadastrar um novo banco, clique nos 3 pontinhos ao lado do banco, e na tela que se abrirá clique no botão Novo e cadastre o banco. Banco. Selecione o código original do banco. Exemplo: 275, que é o código do Banco Real. Agência. Informe o número da agência. Para cadastrar uma nova agência, clique nos 3 pontinhos ao lado da agência, e na tela que se abrirá clique no botão Novo e cadastre a agência. Conta corrente. Informe o número da conta corrente deste proprietário, separando apenas o dígito verificador do número da conta, com um traço. Exemplo: 124960-8. Não utilize pontos nem barras para separar o número da conta corrente. Cobrar despesa bancária. Se você marcar este campo, o sistema faz automaticamente um lançamento de débito do valor correspondente à despesa bancária, definido na taxa 902, no extrato do proprietário. Taxa de despesa bancária. Este campo serve para você definir um valor diferenciado da taxa 902.
cadastrando uma nova taxa com qualquer código entre 001 e 899, e informar o valor diferente para cobrar esta despesa bancária deste proprietário. O sistema usará este código para fazer o lançamento do valor definido. Desta forma, você poderá ter valores diferentes para cada grupo de proprietários, por exemplo, um valor para DOC, outro para transferência bancária, etc. Se você marcar o campo "Cobrar despesa bancária" e não informar nenhum código de taxa neste campo, o sistema assume o valor da taxa 902. Data da baixa e motivo da baixa. Data da baixa. Informe esta data somente quando o proprietário deixar de fazer parte do quadro de clientes da empresa. Motivo da baixa. Descreva o motivo pelo qual este proprietário deixou a imobiliária. Como você já percebeu, explicamos todos os dados necessários nesta tela para o controle financeiro deste proprietário. Mas ainda temos mais algumas informações importantes pela frente, e para continuar, basta clicar na aba "Endereço especial" deste cadastro. Clique em Endereço especial. Como você deve ter percebido, existe outra tela no cadastro do proprietário para inserir endereço. Para que serve? Quando você cadastrou o proprietário, informou o endereço residencial deste proprietário. Mas suponha que este proprietário vá passar alguns meses na praia, e que ele solicitou que as suas correspondências fossem enviadas para um outro endereço temporariamente. Neste caso, então, você vai cadastrar este novo endereço como endereço especial para correspondência, e o sistema assumirá este novo endereço quando da emissão de etiquetas. Também pode ser cadastrado como endereço oficial de correspondência, ou seja, o sistema sempre usará este endereço especial para enviar correspondências a este proprietário. Para apagar este endereço especial, nunca clique no botão "Exclui", pois você excluirá todo o cadastro. Clique no botão "Edita", selecione com o mouse o campo a ser apagado e clique na tecla "Delete" do teclado do seu computador. Repita esta operação em todos os campos do cadastro, e no campo Estado, selecione o espaço em branco, e quando tiver apagado todos os campos, clique na tecla "Salva" do cadastro do proprietário. Quando precisar cadastrar novamente um novo endereço especial, basta clicar em Edita e preencher os campos novamente. Para continuar, clique em Imóveis. Nesta tela, você poderá visualizar todos os imóveis deste proprietário, na ordem sequencial de código, assim que forem sendo cadastrados, e com todos os dados para você poder consultar. Com um duplo clique sobre a linha de um determinado imóvel, você terá acesso às informações deste imóvel, sem sair da tela do proprietário, pois abrirá uma sobretela com as informações do imóvel. Clique em Prestação de Contas. Ao clicar na aba Prestação de Contas, a tela que você visualizará será esta. Por enquanto, uma breve explicação para que serve. Se você observar, cada linha informa dados sobre o extrato do proprietário, por dia e por período. Todos os extratos deste proprietário estarão sempre disponíveis no sistema para consulta. Na parte de baixo do cadastro, você pode observar que esta janela faz referência à divisão deste extrato para os participantes, que você verá quando falarmos do cálculo do extrato. Para visualizar o extrato, basta dar um duplo clique sobre a linha do extrato, e abrirá o extrato no vídeo, para passar informações ao proprietário. Clique em Alerta. Ao clicar na aba Alerta, esta tela se abrirá, e você poderá escrever um aviso como no exemplo, e cada vez que o cadastro deste proprietário for aberto por algum usuário da rede, este alerta aparecerá em destaque. Para apagar esta mensagem de alerta, nunca clique no botão Exclui, pois você excluirá todo o cadastro. Quando for apagar, clique no botão Edita, selecione com o mouse o texto a ser apagado, e use a tecla Delete do teclado do seu computador. Em seguida, clique na tecla Salva deste cadastro. Quando precisar cadastrar novamente um novo alerta, basta clicar em Edita, e digitar o alerta novamente. Clique em Observação.
Ao clicar na aba Observação do cadastro do proprietário, você tem um local para armazenar em banco de dados todas as conversas efetuadas com este proprietário. Estas informações ficarão registradas para futuras consultas suas e de outros colaboradores da empresa. Para cadastrar o setor responsável, vá até a barra de ferramentas em Tabelas, Cadastro de Tabelas, e na tela que se abrirá, clique em Novo e selecione Setor Observação Proprietário. Digite um código e o nome para o setor responsável. Agora o mais importante disto tudo é que você poderá visualizar apenas as observações, filtrando por setor responsável, selecionando Mostrar observações somente do setor. Esta seleção também poderá ser usada para se emitir relatórios, separando por setor, por data, etc. Para apagar uma observação, selecione a observação e pressione as teclas Ctrl e Delete do seu teclado juntas. Clique em Representante Jurídico. Na tela de Representante Jurídico, você poderá consultar e cadastrar o representante jurídico quando o proprietário for uma empresa. Para cadastrar o representante jurídico, vá até a barra de ferramentas, no menu Tabelas, Representante Jurídico, Cadastro de Representante Jurídico, ou dê um duplo clique sobre a linha. Clique sobre a linha em branco. Na tela que se abre, você vai cadastrar os dados do representante jurídico da empresa cadastrada como proprietário do imóvel. Se você observar a tela ao lado, verá que foi cadastrado um representante jurídico, Regina Carla Nakdol, com o código do proprietário principal, e que o sistema acrescentou mais um algarismo no final do código que foi definido como 1. Este código já vem automaticamente do sistema, se você clicar sobre a linha do cadastro do proprietário. Se você cadastrar através do menu Ferramentas e Tabelas, terá que informar o código do representante jurídico. Lembrando que o código do representante jurídico é composto pelos 5 números iniciais do proprietário, mais os 2 zeros que definem o participante, e no final, a sequência dos representantes jurídicos, pois poderá haver mais de um. Para cadastrar o representante jurídico, depois de definido o código, basta inserir os seus dados nos demais campos do cadastro. É o mesmo processo do cadastro do proprietário que fizemos anteriormente. Se tiver alguma dúvida, consulte iniciando o cadastro do proprietário a partir do campo Nome, pois o código já está definido. Clique no botão Salva. Consultando agora o cadastro deste proprietário, você terá a informação sobre o representante jurídico. Para fazer qualquer manutenção ou consulta neste cadastro, basta dar um duplo clique sobre o nome do representante jurídico. Clique em E-mail adicional. Nesta tela, você poderá cadastrar os e-mails adicionais deste proprietário. Para cadastrar os e-mails, clique no botão de adição ao lado e cadastre os demais e-mails deste proprietário. Desde o início do cadastro do proprietário, falamos sempre sobre o participante do proprietário. Agora vamos ver realmente como isto funciona dentro do sistema e sua finalidade. Para você entender exatamente quem são os participantes, vamos simular aqui uma situação da seguinte maneira. O senhor Eduardo Calvio é proprietário de 2 imóveis, e quer dividir os valores destes aluguéis entre os seus 2 filhos, na seguinte proporção: 40% para o filho mais velho, 30% para o caçula, e ficar com o restante. Como proceder neste caso? É muito simples. Primeiro, cadastre o senhor Eduardo Calvio como proprietário do imóvel e atribua a ele um código qualquer, por exemplo, 00003.00 como proprietário principal. Não esqueça de completar todos os seus dados. Agora, você deve cadastrar o primeiro participante. Cadastre o senhor Marcelo Calvio como proprietário participante do imóvel e atribua a ele o código 00003.01 como primeiro participante.
Não esqueça de completar todos os seus dados. Para entender como funciona a divisão de valores, clique na aba Contrato. Observe a tela Contrato deste participante. Quando cadastramos um participante, na tela Contrato, abre mais um campo para definirmos a porcentagem de participação deste proprietário. Este proprietário participante será tratado normalmente pelo sistema como um proprietário normal, calculando IPTU, repasse de aluguel, IRRF e outros, conforme for definido em seu cadastro, e no final, fazendo a divisão, conforme está estipulada a sua porcentagem. Para este participante, informe 40% de participação. Não precisa colocar o sinal de porcentagem. Até agora, você cadastrou apenas um participante para este proprietário, e se deixasse assim, o sistema dividiria da seguinte forma: pagaria ao participante 01 40% do rateio final, e sobraria para o proprietário principal 60%, pois o sistema assume o seguinte cálculo: 100% para o proprietário principal, menos a porcentagem dos participantes, e como aqui por enquanto só temos um, com 40%, então matematicamente, sobraria 60% para o senhor Eduardo Calvio. Mas, como temos mais um participante dividindo o valor com este proprietário, vamos ver como fica. Cadastre o segundo proprietário participante, na sequência, com o código 00003.02. Para este participante, informe 30% de participação. Não precisa colocar o sinal de porcentagem. Agora vamos rever como ficou a divisão. Como definimos 40% para o primeiro participante 01 e mais 30% para o participante 02, consequentemente podemos afirmar que o senhor Eduardo Calvio receberá 30% do rateio final. Considerações finais sobre os participantes. Primeiro, o extrato de prestação de contas sairá em nome do senhor Eduardo Calvio. No rodapé do extrato, os seus participantes, e seus respectivos valores de participação. Segundo, o sistema emitirá os cheques, ou DOCs, com os valores de cada um, e nominal a cada participante. Terceiro, os cálculos de IRRF, obedecerá a marcação em cada contrato. Quarto, você poderá cadastrar até 99 participantes. Quinto, os valores que um participante recebe, ainda pode ser rateado para até 9 beneficiários. E assim, chegamos ao final do treinamento sobre cadastro de proprietários e participantes.